Eu queria mostrar uma coisa para vocês hoje de MacFlu que vai ajudar a gente a resolver alguns exercícios daqui para frente. Vocês lembram que no princípio da conservação da quantidade de movimento, a equaçãozinha lá era assim: somatória das forças de corpo mais somatória das forças de superfície é igual a derivada no tempo da integral no volume de controle de V ρ dV mais a integral na superfície de controle de V ρ V de novo dA. Lembrando que esse VDA aqui é um produto escalar aqui e é feito primeiramente. Bom, vocês lembram que essa equação aqui, ela é uma equação vetorial, né? Então esse vetor f aqui, ele tem componentes em x, y, z, esse outro também componentes em x, y, z, essa integral aqui tem 3 componentes e tudo mais. E a gente aplica, quando a gente vai resolver os nossos problemas, a gente aplica essa equação aqui uma vez para cada direção, né? Você poderia fazer vetorialmente também, mas a gente aplica uma vez para cada equação. Onde eu queria focar com vocês hoje é nessa integral aqui, ó, na integral da superfície de controle. E aí a gente vai ter que dar uma leve viajada matemática aqui, mas vai valer a pena, pessoal. Vocês vão enxergar um negócio aqui. Então imagina que eu tenho lá um volume de controle, e nesse volume de controle eu tenho uma determinada superfície aqui, que eu vou desenhá-la como quadrada ou retangular para facilitar o nosso entendimento, e ela é tridimensional, né? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, eu vou desenhar o vetor dA em vermelho aqui, o vetor dA ele está aqui, caramba, peraí, tem que pegar a reta. Ele está aqui no meio dessa superfície, apontando para fora, perpendicular à superfície. Então esse daqui é o vetor dA. Na minha imaginação, isso aqui está saindo do volume de controle, tá? Isso daqui, isso aqui é um pedaço da nossa superfície de controle. Beleza. E aí eu vou ter uma velocidade aqui, ó. E esse vetor de velocidade do fluxo ele vai estar saindo aqui também, ó. Eu vou ter um fluxo que tem velocidade constante nessa área aqui, e esse fluxo ele vai estar saindo aqui também. Beleza, ele tem uma velocidade V. Pronto. Até aqui. E eu quero focar em como que a gente calcula essa integral de superfície para esse caso aqui, ó. Só que nesse caso aqui, qual que vai ser a diferença? A gente sabe que essa velocidade aqui é a mesma para todos os pontos do fluido que estão saindo por essa superfície aqui. A gente conhece o vetor dA, está aqui paralelo ao vetor V. Só que a gente vai realmente calcular essa integral aqui. Então, vamos imaginar que aqui eu tenha um eixo... Vamos imaginar que aqui eu tenha, por exemplo... Vou fazer um par de eixos aqui na direção da superfície aqui para ajudar. Então vou colocar um eixo aqui, ó. Esse eixo aqui para cima vai ser um eixo Y e esse eixo aqui para cá vai ser um eixo X. Só para a gente calcular essa integral de área aqui, porque aí a gente sabe que nesses eixos aqui o meu X, o meu Y, ele vai, por exemplo, tá certo aqui, de 0 até A, e o X vai de 0 até B. Então essa plaquinha aqui, essa superfície aqui, ela tem B de largura e A de altura. Bom, calculemos essa integral aqui. Essa integral de superfície aqui, ela vai ser a integral de V ρ V dA. Bom, para me ajudar, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou definir um vetorzinho aqui, ó. Esse vetorzinho amarelinho aqui.
E esse vetorzinho amarelinho aqui eu vou chamar de vetor U, certo? Quais que são as propriedades desse vetor U aqui, ó? Esse vetor U, ele é um vetor que tem essa carinha aqui, ó. Ele tem uma componente em X, ele tem uma componente em Y e ele tem uma componente em Z. Que eu não sei que componentes são essas aqui. Mas o que que eu sei? Eu sei que esse vetor U está na mesma direção do V e do dA. E eu sei que o tamanho do vetor U vale 1. Eu sei que o tamanho dele é 1. Então, o que acontece? Se eu quiser um vetor do tamanho que eu quiser na direção de U, é só multiplicar esse vetor U por um escalar que é o tamanho do meu vetor, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, o seguinte, ó. Sabendo que essa velocidade aqui vale V, atenção para a notação agora, hein? O meu vetor de velocidade V, ele vai ser igual a uma velocidade V que multiplica o vetor U. Então, ele vai ser igual a VUX, VUY e VUZ. Multiplicando mesmo, escalar que multiplica escalar aqui dentro. Isso daqui é a mesma coisa que Vx, Vy, Vz, que são as três componentes desse meu vetor velocidade. Não preciso saber quanto vale, tá? Aqui era V vezes o x, aqui era V vezes o y, aqui é V vezes o z. Só condensamos esse número aqui numa coisa mais menorzinha de escrever aqui. Só isso. Bom, se eu for avaliar a primeira coisa que eu tenho que calcular dentro dessa integral aqui, a primeira coisa que eu tenho que calcular dentro dessa integral tem que ser necessariamente esse produto escalar. Senão vai perder o sentido todas as operações que estão dentro dessa integral aqui. O produto escalar tem que ser calculado primeiro. Esse vetor dA aqui, ó, como que funciona esse vetor dA? Ele aponta para fora da superfície e ele representa um pedacinho da área da superfície aqui, ó. Ele representa um pedacinho dessa área. Esse pedacinho de área, eu vou puxar para cá. Esse pedacinho de área, ele tem essas medidas aqui, ó. Esse pedacinho de área, ele tem dx de largura, uma largura infinitesimal, e dy de altura, uma altura infinitesimal também, né? Então, esse vetor dA, quem que ele vai ser? Ele vai ser essa área, dx que multiplica dy, na direção U. Esse é o vetor dA. Beleza. O vetor velocidade a gente já escreveu aqui, né? Ele é o V que multiplica o U. Então, V escalar dA, ele vai ser V que multiplica U, escalar dx que multiplica dy, que multiplica U de novo. Bom, V dx e dy são números escalares, não são vetores. Eu posso tirar em evidência aqui dessa operação. Isso aqui vai ser V que multiplica dx, que multiplica dy, que multiplica o escalar U. Quando a gente tem um produto escalar de dois vetores que são perpendiculares assim, ó, qual que é a propriedade? A propriedade é que se os dois vetores são perpendiculares, a gente até já viu isso quando a gente estava fazendo VDA anteriormente, se eu tenho esses dois vetores perpendiculares, desculpa. Se eu tenho dois vetores paralelos, vamos começar de novo. Qual que é a propriedade que eu tenho se eu estou fazendo um produto escalar de dois vetores paralelos? Se eu estou fazendo o produto escalar de dois vetores paralelos, o resultado desse produto escalar aqui vai ser o produto do tamanho desses dois vetores. Então lembra que a gente fazia o produto escalar de V dA e saía a velocidade V que multiplicava a área escalar. Aqui no caso de U que multiplica U,
produto escalar aqui, o tamanho de U é 1. Então isso daqui vai ser 1 que multiplica 1. E o resultado disso daqui é 1. Então esse produto VDA aqui, ele vai me dar Vzinho dx dy. Beleza. Então a gente já sabe quanto que vale o VDA. Então essa integral aqui, ó, como eu tenho dois termos diferenciais aqui, isso aqui é uma integral de área, essa integral aqui a gente vai escrever assim, quer ver? Deixa eu puxar essas... Não é isso que eu quero. Deixa eu puxar essas relações para cá. Ficou apertado. Peraí. Puxar essas relações aqui para cá. Vou dar uma puxada nessa integral para cá. Essa integral aqui, como que eu vou calcular ela? Eu vou calcular assim, ó. Ela é uma integral de área, hein? Então, na área, como a gente separou a área em duas integrais aqui simples, então eu consigo fazer essa integral de área como uma integral dupla, né? Então, em x eu vou integrar de 0 até b, em y eu vou integrar de 0 até a, porque eu estou integrando em cima dessa área aqui, ó, que é a minha superfície de controle. Eu quero somar todas as arinhas dx dy que estão aqui. Então, isso daqui vai ser a integral de 0 até b, da integral de 0 até a. Aqui eu tenho o v vetorial ainda, ρ, e aí o que eu tenho aqui é vzinho dx dy. Beleza. Esse vetor, agora tudo que está aqui dentro, eu tenho o ρ, vamos pensar que o fluido é incompressível para ficar mais fácil, então eu tenho o ρ que é constante, ele vai sair da integral, eu tenho esse v aqui, e a gente entende que essa velocidade v, como a gente falou lá no começo, ela não varia nessa superfície, então tanto essa velocidade v quanto esse vetor v saem para fora da minha integral, e eu fico com isso aqui, ó, eu fico com o vetor v, que multiplica ρ vzinho, que multiplica a integral de 0 a b, da integral de 0 a a, de dx dy. E essa integral aqui, se você calcular ela, integral de 0 a a de dx vai dar x, x calculado em a é a, x calculado em 0 é 0, a menos 0 é a. Então eu vou ficar com a integral aqui de 0 a b de a dy. Integral de 0 a b de a dy, eu posso passar o a para fora, eu vou ficar com integral de 0 a b de dy, que vai ser y. Então eu tenho y igual a b menos y igual a 0, e aí eu vou ficar com a que multiplica b, quer ver? Na verdade eu inverti esses... Eu inverti isso aqui, ó. Pensei em invertir esses coeficientes aqui para dar certinho. Vamos fazer a integral para vocês verem aqui, ó. É a integral de 0 a a, integral de 0 a b. Essa ordem aqui, ó, a integral, o de 0 a b tem que ser dx, né, porque x vai de 0 a b, e o de 0 a a tem que ser com o de fora, que é o dy, que vai de 0 a a aqui. Então aqui é a, aqui é b. Beleza. Isso aqui vai ser a integral de 0 até a, o dy aqui que está para fora vai ficar, eu vou resolver essa integral de dentro, né? Então a integral de 0 a b de dx, isso aqui é x calculado em b menos x calculado em 0, que é igual a x calculado em b, x igual a b é b, menos x igual a 0 é 0, isso aqui é b, deu b aqui dentro. Esse b é uma constante, esse b é uma constante. Então eu posso passar o b para fora, eu vou ficar com integral de 0 a a de y, é a mesma coisa. Vou ficar com... eu esqueci de todo mundo que estava multiplicando aqui, né? O v rho dv aqui. Para lá. V, rho, vzinho. Agora sim.
integral de b dy. A integral de b dy, eu posso passar o b para fora, que ele é constante, vai ficar a integral de 0 a dy. E ela é análoga a essa daqui, né? Integral de 0 até a de dy, ela vai ser y calculado em a menos y calculado em 0, que é a menos 0, que é a. Então, isso daqui vai ser a que multiplica esse b que está aqui dentro. Então, a gente tem v, rho, bzinho, a, b. Pronto, calculamos a integral. Vamos para a próxima página aqui, que essa página já acabou o espaço. Então, a gente tinha que a nossa integral na superfície de v, rho, v, dA, ela deu v, rho, vzinho, a, b. Bom, lembra da superfície de controle lá? Ela ia de 0 a b em x e de 0 a a em y. A vezes b é essa área aqui, ó. Eu vou chamar essa área de a. Então, isso daqui vai ser... Opa, errei o v. V vetor, rho, vzinho, a. Lembrando que o tamanho do vetor v era o nosso vzinho, né? Então, aqui a gente ainda tem um vetor. Eu tenho as três direções aqui. Se eu quebrar isso daqui, eu vou ficar com vx, vy, vz, que multiplica rho, v, a. Ou seja, em cada direção aqui, eu vou ficar com vx, rho, va, vy, rho, va e vz, rho, va. Beleza, tá aqui, que eu queria mostrar para vocês. Por que eu estou fazendo essa volta toda aqui, pessoal? Por que essa integral? Por que esse negócio todo? Por causa do seguinte, repara que quando a gente estava fazendo os nossos primeiros probleminhas, a gente tinha um volume de controle assim, ó. Vamos desenhar um volume de controle aqui, ó. Volume de controle quadradinho, né, bonitinho. Aqui. Então, entrava fluxo perpendicular à paredinha aqui, saía fluxo perpendicular à paredinha aqui, tudo ótimo, né? E o mais importante é que a gente tinha um eixo, y, por exemplo, e um eixo x, por exemplo, que eram sempre paralelos a algum dos fluxos aqui, né? O eixo y é paralelo a esse fluxo, o eixo x é paralelo a esse fluxo aqui. O que acontece se eu tiver um exercício, por exemplo, onde eu tenho um volume de controle assim, ó. Tá aqui meu volume de controle. Eu profetizou. Eu profetizou. Mas não. O que acontece se eu tiver um volume de controle onde eu tenho um fluxo aqui, ó, vamos dizer que é um fluxo de saída, poderia ser de entrada também, vai dar a mesma coisa, né? Então eu tenho um fluxo aqui de saída e os meus eixos x e y, eu tenho o eixo x para cá e eu tenho o eixo y para cima e o meu fluxo é inclinado aqui, ó. O que acontece? Acontece que quando a gente for calcular essa integral aqui, ó, quando eu for para essa superfície de controle aqui, quando eu for calcular v, rho, v, dA, o que vai acontecer? Lembra? Não tem problema. Quem entrou agora aí porque está sem internet, não tem problema não. O que vai acontecer quando a gente for calcular essa integral aqui, ó? A primeira coisa que eu vou calcular vai ser o meu produto escalar, né? Ele está dentro da integral aqui. O meu elemento dA está aqui, ó.
tá certo? Vamos dizer melhor. Vamos dizer aqui que a gente está calculando isso daqui só em x, por exemplo. Só para a direção x. Vamos dizer que a gente está analisando só em x aqui. Esse produto VDA, ele vai ser o produto escalar entre V e A, não importa que direção que você está olhando. Então, o produto VDA para a gente aqui, ele vai dar o produto escalar da velocidade com a área, e aqui vai dar positivo porque a área e a velocidade estão na mesma direção, eu tenho um fluxo de saída aqui. Então, esse produto aqui, depois da integral, ele vai me dar uma velocidade V que multiplica uma área A. Porém, nessa parte aqui desse escalar aqui, ó, desse vetor aqui, na verdade, desculpa, nessa parte desse vetor aqui, a velocidade que eu vou pegar para esse vetor aqui, lembra, se eu estivesse analisando em x, como é que ficava? Integral da superfície de controle de Vx, ρ, V, dA. Vamos, para facilitar a nossa vida, vamos chamar esse ângulo aqui de θ, né? Então, a velocidade em x vai ser V cosseno de θ. Esse V aqui, ó, em x, ele vai ser V cosseno de θ. O ρ vai ficar aqui no meio. Então, esse produto aqui, ó, essa integral aqui, ela vai dar ρ V cosseno de θ, que multiplica V, que multiplica A. Isso aqui é ρ V ao quadrado, cosseno de θ sem o quadrado, que multiplica A. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque na hora de calcular essas integrais aqui com a superfície inclinada, o pessoal se confunde. Porque está acostumado a calcular essa integral aqui com a superfície paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. A gente sabe que isso daqui dá ρv quadrado A, a gente já está esperando esse resultado. Fala, pô, o que aconteceu aqui? Pô, a minha velocidade em x, ela é o v cosseno de θ. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Rho v cosseno de θ ao quadrado A. E aí, isso aqui deu errado, porque isso daqui vai dar ρ v quadrado cosseno ao quadrado de θ que multiplica A. Esse quadrado aqui que apareceu aqui, ó, não existe. Ele é um mau uso dessa fórmula aqui, ó, porque essa fórmula só vale, esse ρ v quadrado A só vale para quando o fluxo é perpendicular, quando ele é paralelo a um dos eixos. Quando ele não é paralelo ao eixo, um dos v's que vai aparecer desse v quadrado aqui vem do produto escalar de v com A, então ele não tem cosseno nenhum. E o outro aqui, que vem dessa componente Vx aqui, ó. Então, esse termo sim que vai aparecer com cosseno. Então, isso era a primeira parte do que eu queria mostrar para vocês. E se você olhar na integral aqui que a gente calculou, repara, mesmo calculando a integral, ó, Vx é só uma componente, ρ, v, A. V é o tamanho do vetor velocidade inteiro, não é componente. Vy, ρ, v, A. Vz, ρ, v, A. Não vai aparecer necessariamente o ρ v quadrado A, tá? Então é isso que eu queria chamar a atenção para vocês antes da gente começar a aula de hoje. Agora sim. Agora vamos começar a aula de hoje. Vou botar aqui. E temos um cara que tem um negocinho inclinadinho. Olha só. Um bocal curvo descarrega água na atmosfera. Esse bocal aqui, assim. A massa do bocal é de 4,5 kg e o seu volume interno é de 0,002 metros cúbicos, famoso 2 litros. O fluido é água. Determine as forças de reação que são necessárias para manter o bocal em repouso. Beleza. Vamos fazer. Primeira coisa, eu vou copiar essa figura. Vou botar lá na nossa loseta. Aqui. Pelo que eu estava vendo. Aí, ó.
Então tá aqui o nosso problema, né? Eu tenho uma pressão aqui. O próprio problema não especificou se essa pressão aqui era manométrica ou se ela era realmente uma pressão absoluta aqui dentro, né? O problema não especificou, eu vou tratar essa pressão como uma pressão manométrica. Beleza. Então a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o volume de controle. E para fazer o volume de controle, repara, o bocal ele tem mais ou menos essa cara assim, ó. Certo? Ele tem mais ou menos essa cara aqui. Eu poderia fazer um volume de controle que fosse assim, ó. Por exemplo, vim aqui, assim, e vim aqui. Então eu teria essa superfície de controle reta aqui, ó, não aqui. O que me dificultaria é que o meu DA estaria para cá. Nesse caso, a gente teria o DA para cá e o vetor velocidade de saída aqui para cá, ó. Então eu tenho um ângulo entre os dois aqui, e aí o nosso V que multiplica DA, né, o escalar, ele vai ser tamanho de V, tamanho de A, cosseno de θ. Esse seria o fator dificultador. Para a gente não ter que passar por isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir esse volume de controle de tal forma que eu continue tendo o meu bocal curvo aqui bonitinho, e o meu volume de controle ele vai ter essa cara aqui, ó. Ele vai acompanhar o bocal aqui por fora, assim. Chegando aqui na boca, ele vai passar certinho na boca do bocal aqui. Vai acompanhar o bocal por fora aqui. Aqui é a capacidade de desenho limitada. E eu vou ter uma superfície de controle aqui em cima, cortando o bocal. Então a gente tem agora um fluxo V1 aqui de 2 metros por segundo. Então, vamos colocar um fluxo V1 aqui. E aqui em cima a gente tem uma pressão de 125 kPa. Deixa eu puxar isso aqui para baixo assim, para ficar mais fácil de desenhar. Quando é pressão, eu gosto de desenhar ela separada assim, ó. É uma anotação minha, isso aqui não é padrão nenhum, tá? Mas eu gosto de desenhar assim. Eu traço uma reta assim, desenho a pressão para cá, porque aí não confunde, essas setinhas da pressão não confundem com a seta do fluxo aqui. Então se essa pressão P1 aqui é manométrica, a gente tem a pressão atmosférica agindo em todas as fronteiras do volume de controle, então ela se anula em todas as direções aqui. Eu não preciso me preocupar com pressão aqui nessa outra superfície de controle. O fluxo eu já desenhei aqui. Eu tenho um fluxo com uma velocidade V2 aqui. Esse ângulo aqui é de 30 graus, que a gente vai chamar ele de θ. Esse diâmetro aqui de baixo está aqui, ele tem 2,5 cm, o diâmetro de cima tem 7,5 cm. Esse bocal aqui, ele tem uma massa de 4,5 kg e o volume interno dele é de 0,002 metros cúbicos. Beleza. Bom, fora essas coisas aqui, fora a velocidade, fora a pressão, não sei o que, e as medidas, eu tenho que colocar as forças que atuam nesse volume de controle, né? Então eu tenho uma força de campo aqui, que é a força peso, uma força de campo, que é uma força de corpo, né? Que é a força peso, que eu vou botar ela como P vetor para baixo, depois a gente especifica. E eu vou ter as forças de superfície que mantêm esse cara no lugar. Então eu vou colocar uma reação aqui em X,
que eu vou chamar de Fx, e uma reação em Y, que eu vou chamar de Fy. Beleza, essas forças aqui é o que eu quero calcular. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, só temos que especificar que essa força-peso aqui, ela é a massa do bocal mais a massa do fluido que está dentro do bocal, tudo isso que multiplica a gravidade, para a gente não se perder. Então tá aqui. Ô, professor, Pode falar. o que é esse Fx e Fy? Eles são as forças de reação que vão manter o bocal no lugar. Quando você está calculando os esforços necessários para manter o que quer que seja o bocal, o que quer que seja no lugar, você tem que colocar esses esforços no seu diagrama para você poder calcular. Ah, beleza, Entendeu? valeu, professor. Nada. Né? Senão, se você não tiver essas forças aqui, você não vai ter como equilibrar esse corpo aqui, ele vai sair voando mesmo. Aí, ó. Beleza. Então, só que repara que foi dado V1 e não foi dado V2. Então, esse é daqueles exercícios que teremos que descobrir umas coisinhas aqui. O que acontece? O fluido aqui é incompressível, né? Então a gente sabe que a densidade é constante em todos os pontos aqui, e o escoamento está em regime, quer dizer que esse bocal aqui não está enchendo e nem esvaziando, ele permanece em regime. E pelos dados aqui dá a entender que esse bocal está cheio, né? Não tem nenhuma observação dizendo, olha, tem um nível tal. Então a gente entende que esse bocal está cheio. Bom, como que eu descubro essa velocidade V2 aí? Quem dá um pitaco para mim de como que a gente descobre essa velocidade V2 aí? Pitacos, gente, eu quero pitacos, quero sugestões. Eu posso decompor essa velocidade em duas. Eu vou até fazer isso lá na frente, mas depois o que eu faço com ela? Vamos lá, pessoal. Como que eu descubro essa velocidade V2 aí? Princípio da conservação da massa. Vou ler o nome inteiro. Guilherme Silva Takashi Kuwamoto. É isso aí, Guilherme. Princípio da conservação da massa. Vamos a ele. Então tá aqui, ó. Nosso princípio da conservação da massa, que eu vou chamar de PCM, que eu tô com preguiça. Não, PC, massa, vai. Princípio da conservação da massa. Ele dizia o seguinte, ó, que a derivada da integral no volume de controle de ρ dV mais a integral de superfície de controle de ρ v dA vale zero. Beleza. Essa primeira derivada aqui, ela vai contabilizar o quanto que a massa está variando dentro do volume de controle, ou seja, como que a massa que está dentro do volume de controle está variando, se o que tem dentro do volume de controle lá está enchendo ou se está esvaziando. Como está em regime, a gente sabe que o volume de controle não está enchendo nem esvaziando. A quantidade de fluido que tem aqui dentro vai ser sempre a mesma. Então essa integral aqui, zero, não varia. Sobrou essa integral aqui de ρ v dA. E a gente tem duas superfícies de controle. Vou desenhar os dAs aqui, ó. Aqui em cima, vou desenhar de amarelo. Sempre sobra um amarelo pro dA, né? Aqui em cima eu tenho o dA para fora da superfície de controle. E aqui embaixo eu tenho o dA para fora da superfície de controle. Sempre para fora. Beleza.
Aqui em cima eu tenho V1. Bom, primeiro vamos reescrever essa integral aqui, né? A integral da superfície de controle vai ser integral nessa primeira superfície, que tem fluxo, e a integral nessa segunda superfície que tem fluxo também. Então, eu vou ter a integral na superfície 1 de ρ V1 dA, mais a integral na superfície 2 de ρ V2 dA. Bom, lembrando que isso tudo é igual a zero. Essa integral de ρ V1 dA, olha só, o V1 está entrando, o dA está saindo. Eles são paralelos, mas têm sentidos opostos. Isso aqui vai dar menos V1 que multiplica dA. Menos V1 escalar que multiplica dA, que depois da integral vai virar área. Multiplicado por ρ, fluido incompressível, ρ pode sair para fora, aqui. Mais, aqui também o fluido incompressível, ρ já pode sair para fora da integral. Integral de V2 dA. V2 está saindo e dA está saindo. Eles são paralelos e estão no mesmo sentido. Então, integral de V2 dA vai me dar mais velocidade escalar V2 que multiplica a área. Faltou os números aqui, né? Aqui a área A1, aqui a área A2. Beleza. Tudo isso igual a zero. Vamos dividir os dois lados por ρ, porque ρ é fator comum aqui. É que eu tenho menos V1A1 mais V2A2 igual a zero. Se eu passar um dos dois para o outro lado, eu vou descobrir que V1A1 é igual a V2A2. Bom, V1 eu tenho, o diâmetro da primeira área eu tenho, o diâmetro da segunda área eu tenho, então eu tenho as áreas, sobrou só o V2. Olha só, o meu V2, ele vai ser V1A1 sobre A2. Isso é uma coisa boa de se saber. O nosso V1, ele vale 2 metros por segundo. A nossa área A1, ela vale Só quero que vocês reparem uma coisa aqui, para a gente não ter que ficar fazendo 1 milhão de contas na calculadora. O diâmetro D1 é 3 vezes maior do que o D2, tá? Então, isso aqui vai ser πd1 ao quadrado sobre 4. Como o D1 é 3 vezes maior do que o D2, eu vou ficar com π 3D1, aliás, 3D2 ao quadrado sobre 4. Isso daqui vai ser igual a 9. Opa. Vou fazer esse igual aqui para baixo. O A1 aqui ainda vai ser igual a π sobre 4, que multiplica 9, que multiplica D2 ao quadrado. E a nossa área A2, ela vale π sobre 4, que multiplica o D2 ao quadrado. Aqui eu tenho A1 sobre A2. A1 sobre A2 é 9. Né? Corto o π sobre 4, π sobre 4, 9 sobrou aqui, corto o D sobre 2, corto o D2 ao quadrado com D2 ao quadrado, e A1 sobre 2 vai dar 9. Então, a gente sabe que V2 é 9 que multiplica V1. V1 é igual a 2, então V2 vai dar 18 metros por segundo. Beleza, já sabemos a nossa velocidade de V2 aqui, ó. V2 é 18 metros por segundo. E agora? Agora sim, que tendo V1 e tendo V2, eu consigo aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Para fazer isso, eu vou copiar isso aqui. Foi coisa demais aqui, mas tudo bem. Copia. Vou fazer isso na próxima página. Tá aqui. Professor, volta só um pouquinho para tirar um print, por favor. Claro, só um minutinho. Aqui. Vai lá. Oi, valeu. Nada. Beleza. Então eu vou jogar esse desenho aqui para baixo. Assim.
E aí a gente consegue continuar resolvendo. Eu tenho que calcular as forças em x e em y. Eu vou fazer a de y primeiro, que é mais facilzinha. Deixa eu ver. Não, a de x é mais fácil. Vou fazer em x primeiro. Então, somatória das forças de corpo em x mais somatória das forças de superfície em x vai ser igual a d dt integral no volume de controle de Vx ρ dV mais integral na superfície de controle de ρ, aliás, botou V, Vx ρ v dA. Vou falar de novo, pessoal. Repara que por mais que eu esteja aplicando esse conceito aqui em x, por mais que eu esteja fazendo isso aqui em x, o VDA continua a V que multiplica DA, não é VXDA aqui, hein? Pelo amor de Deus, vai dar errado esse negócio. Bom, vamos calcular essa integral aqui. A gente repara, lembra que a gente está olhando sempre no sentido x agora, hein? No sentido horizontal. Forças de corpo, eu só tenho a gravidade que está na vertical, então força de corpo em x eu não tenho. Forças de superfície, eu tenho força de superfície, eu tenho Fx que é horizontal e Fy que é vertical. Aqui eu não tinha definido os meus eixos ainda, né? Eu não falei para onde que está x, para onde que está y. Eu vou definir que o y está vertical para cima e que o x é horizontal e aponta para a direita positivo, tá? Os eixos, eles têm que ser sempre bem identificados, pessoal, porque senão você vai errar na hora de você fazer as somatórias de força, somatórias de momentos, na hora de você fazer a decomposição das velocidades, porque você precisa saber a direção dos eixos para isso, em algumas componentes aqui. Bom, força de superfície, eu só tenho Fx, que é horizontal, e ela está no mesmo sentido do eixo x aqui, ó. Então a minha força Fx vai ser positiva. Então isso daqui vai ser Fx, tá aqui, igual. Essa primeira derivada aqui, ó, ela vai ser diferente de zero quando o meu volume de controle estiver acelerando lá, ou quando ele estiver enchendo, ou quando ele estiver esvaziando. Não é nenhum caso, ele não está enchendo, nem esvaziando, nem acelerando. Então, essa primeira integral aqui, como o fluxo ele está em regime e o meu volume de controle não está nem enchendo, nem esvaziando e nem acelerando em nenhuma direção, essa integral aqui é zero. Beleza. Vai sobrar essa segunda integral que vai dar conta dos fluxos aqui, ó. Não, tá certo. Vai sobrar essa segunda integral que vai dar conta dos fluxos aqui, ó. E a gente está olhando só na horizontal. Na horizontal, repara, essa primeira superfície de controle aqui não entra, porque ela tem fluxo aqui, mas o fluxo está na vertical, eu não tenho fluxo na horizontal aqui, então ela não entra. Só vai entrar essa segunda superfície de controle aqui, ó. Então, essa integral aqui vai ser o nosso Vx ρ VDA. Beleza. Como que vai funcionar? Eu vou calcular o VDA primeiro. VDA, o que vai ser o VDA? Vai ser o V2, que multiplica esta área aqui, positivo. Por que positivo? Porque eles são paralelos e estão no mesmo sentido. Então, meu VDA vai dar isso aqui, ó. Meu VDA, ele vai dar V2 escalar, que multiplica essa área. Essa área aqui é π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. Tá aqui. Ainda não acabou, eu só calculei o VDA. Tem o ρ, que simplesmente vai passar multiplicando, e tem o Vx. Então eu vou colocar o ρ aqui. E o Vx, pessoal? Bom, o Vx é a componente horizontal dessa velocidade aqui, ó. Eu tenho esse ângulo θ, componente horizontal dessa velocidade vai ser V2 cosseno de θ. Então eu vou ter V2 multiplicando aqui, cosseno de θ. Belezura. Se a gente fizer a continha, a densidade da água por padrão aqui
ela é 999 kg por metro cúbico. Nossa velocidade V2 a gente já tinha calculado que é 18 metros por segundo. O nosso diâmetro 2 é igual a 0,025 metros. E o nosso θ vale 30 graus. Juntando tudo isso, vamos fazer a continha aqui. Eu tenho 999 vezes 18 ao quadrado vezes π vezes 0,025 ao quadrado dividido por 4 e tudo isso vezes o cosseno de 30 graus. Lembra de deixar a sua calculadora em graus. Isso daqui... Professor, Oi. licença, eu tô precisando ir lá no sítio porque parece que o cachorro mordeu um porco espinho. Eu tenho que tirar o espinho da boca, porque ele não deixa ninguém chegar perto dele. Você Entendi. me dá presença, por favor? Sim, deixa eu só ver quem você É o Rodrigo. Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno, beleza. Deixa eu anotar aqui. Valeu, professor. Imagina. Beleza. Intercorrências de pandemia. Voltando aqui para o nosso exercício. Então, isso aqui deu 137, aproximadamente, 0,6 newtons. Nossa força em X. A gente consegue também aplicar o mesmo princípio na direção Y, que é na vertical. Na direção Y vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também. Então vamos lá. Um tracinho aqui também para separar as coisas. Então na direção Y, somatória das forças de corpo em Y mais somatória das forças de superfície em Y vai ser igual a d dt integral de V no volume de controle, né? De V ρ dV mais a integral na superfície de controle de V. Opa, errei, né? Aqui é VY agora. Aqui é VY e aqui é VY ρ VdA. Maravilhoso. Forças de corpo em Y. Eu tenho a força peso que aponta para baixo. Essa força peso aqui, então ela é negativa porque ela aponta para baixo e o nosso sistema de coordenadas aponta para cima. Então eu vou ter menos a massa do bocal, que eu vou chamar de MB, mais a massa do fluido, que eu vou chamar de MF, que multiplica G. Aqui, essa daqui é a força peso. Eu tenho a reação FY para cima, positiva. FY já é força de superfície, desculpa. Força de corpo a gente só tem a gravidade. Vamos para a força de superfície. Agora sim. Força de superfície, a gente tem FY para cima, positiva. Então, mais FY. E essa pressão que tem aqui em cima, ela vai entrar como força de superfície também. Afinal de contas, ela atua sobre essa superfície aqui. Como que eu calculo a força devida a essa pressão? Bom, força é igual a pressão que multiplica a área. Então, eu vou ter que... essa força devido a essa pressão vai ser negativa, porque ela aponta para baixo, enquanto que o eixo Y aponta para cima. Então, eu vou ter menos P1, que multiplica essa área aqui, que a gente vai chamar de A1. Beleza. Essas são as forças de superfície. Não tenho mais nenhuma força de superfície aqui no meu problema. Isso aqui vai ser igual. Primeiro, essa primeira derivada aqui de novo. O meu volume de controle não está enchendo, nem está esvaziando, nem está acelerando em nenhuma direção. Então, a quantidade de movimento que tem dentro do meu volume de controle vai permanecer sempre a mesma, né? Então, ela não varia. E se ela não varia, essa integral aqui, ela é zero. A gente vai chegar nos casos onde ela não é zero, tá, pessoal? Não se preocupem. Mas aqui nesses casos, para essas hipóteses que eu falei, ela é zero. Bom,
Temos isso aqui. E a gente tem essa integral de superfície de controle. Essa integral aqui, ó, vou pegar só essa integral aqui, ela vai ser quebrada em duas integrais, porque eu tenho uma superfície de controle que tem fluxo vertical, e nessa outra superfície de controle eu tenho um pouco de fluxo vertical também. Então ela vai ser integral na superfície 1 de ρ, aliás, de Vy, ρ, V, dA, mais a integral na superfície 2 de Vy, ρ, V, dA. Tá aqui. Então, na primeira superfície, que vai ser essa superfície aqui de cima, integral de Vy, ρ, V, dA. Vamos calcular o VDA primeiro. O VDA, olha só, o V1 está entrando, o dA está saindo. Então, o VDA vai dar menos V1 a 1. Aqui. Menos V1 a 1. O ρ, fluido incompressível, é constante, ele pode sair para fora da integral, não tem problema. E o Vy aqui, ele é V1 negativo, porque o y está positivo para cima e o V1 está para baixo. Então aqui eu vou ter menos V1. Beleza. Repara como é que as coisas mudam, como que você define os sinais aqui. Depois eu tenho essa segunda integral, Vy, ρ, VDA, aqui para baixo. Vamos calcular o VDA primeiro. O VDA, aqui eu tenho V2, que multiplica dA. Então, depois que eu integrar, eu vou ter V2 que multiplica A2. Positivo, porque o V2 e o A2 são paralelos e estão no mesmo sentido. Então, eu tenho aqui V2, A2. Fluido incompressível, o ρ pode sair para fora da integral normal. E esse Vy aqui, ele é a minha velocidade vertical agora, com relação a esse fluido aqui, ó. Se eu tenho esse fluido V2 saindo em diagonalzinha assim, eu vou ter uma componente vertical que aponta para baixo. Então, eu vou ter menos V2 que multiplica seno de θ, componente vertical. Maravilhoso. Essa daqui, então, é o nosso princípio da conservação da quantidade de movimento aplicado na direção y. Eu vou querer calcular o Fy, então tudo que não for Fy que tiver desse lado aqui, eu vou passar para o outro lado, e esses termos aqui a gente vai dando uma ajeitadinha neles. Então eu tenho Fy igual a massa do bocal mais massa do fluido, que multiplica G, mais P1 a 1. Esse termo aqui, menos com menos, vai dar mais. Então, mais ρ V1 ao quadrado a 1. Esse segundo termo aqui, mais com menos, dá menos. Menos ρ V2 ao quadrado a 2 seno de θ. Vamos fazer por partes aqui, ó. A massa do bocal é dada de 4,5 kg. A massa do fluido vai ser o volume do fluido que multiplica a densidade do fluido, né? Então, a massa do fluido, ela vai ser 0,002 metros cúbicos, que multiplica 999 kg por metro cúbico. Isso daqui, trocado em miúdos, vai dar 1,998 quilogramas. Beleza. Se eu somar 4,5 aqui do bocal, vai dar 6,498 multiplicado por 9,81. Isso aqui sozinho, esse termo, me dá 63,74538 newtons. Depois eu vou fazer P1 que multiplica 1. P1 é 125 kPa, então 125 mil pascais, que multiplica a área 1, cujo diâmetro é 7,5. Então a gente tem 125 mil vezes π vezes 0,075 ao quadrado dividido por 4.
isso aqui dá 552,233 newtons. Depois a gente tem Rho V1 ao quadrado A1, Rho é 999, V1 ao quadrado é 2 ao quadrado, A1 é π, que multiplica 0,075 ao quadrado, dividido por 4. Rho V1 A1 aqui deu 17,654 newtons, menos Rho V2 ao quadrado A2 seno de θ. Então, Rho é 999, V2 ao quadrado é 18 ao quadrado, A2 é π vezes 0,025 ao quadrado dividido por 4, vezes seno de 30, isso aqui vai dar 79,44. Nossa força Fy será isso aqui. Se a gente somar tudo, vai dar 63,74538 mais 552,233 mais 17,654 menos 79,44. Se eu não errei nada, aproximadamente 554,2 newtons. Então tá aqui, ó. Ainda estamos trabalhando com volumes de controle parados, mas pelo menos ele está parado, mas ele já tem uma superfície inclinada, que quando tem a superfície inclinada, tem o detalhe do ρdV e do Vx e Y aqui, que são coisas diferentes, tanto como você calcula o sinal do termo, como a forma que você calcula o termo em si, né? Essas coisas, se tem ângulo, se não tem ângulo e tudo mais, isso aí tudo muda. Ficou claro, pessoal? Sim? Então, beleza. Então, hoje como é trabalhoso e em cada passo você tem que saber o que você está fazendo, porque senão o negócio é tenso. Mas na próxima aula, então, a gente vai começar a trabalhar com volumes de controle que não estão mais parados. Na próxima aula eles vão começar a se mover em velocidade constante. Tem que treinar mesmo. Não tem muito jeito. Mas essa disciplina, pessoal, vou falar para vocês, ó, do ponto de vista de professor, tá? Do ponto de vista do professor. Se um professor chegar para vocês e falar assim, olha, essa disciplina é muito foda, tem que ser muito bom, não sei o quê, é mentira, tá? Não é que é um negócio assim que é impossível do aluno aprender. Não, você aprende sim. Ela só é trabalhosa, ela só exige que você tenha uma compreensão profunda, que você conheça a matemática que está por trás, né, os princípios que estão por trás. Por isso que tem muita integral que a gente não calcula para ver que dá zero, a gente já sabe que vai dar zero e nem calcula, né? Então tem uma matemática toda filosófica por trás que a gente tem que pensar para poder aplicar os conceitos do exercício aí e conseguir resolver de uma maneira curta e inteligível, né? Então, assim, do ponto de vista do professor, eu falo para vocês que ela não é impossível, vocês conseguem. Agora, do ponto de vista de aluno, né, principalmente quando eu fiz essa disciplina, eu acho que o que mais me faltou foi exatamente o que pelo menos o que eu mais senti falta, o que eu acho que mais me ajudaria na época, é isso que eu estou fazendo com vocês agora. É o seguinte, ó, a gente resolve junto, eu mostro para vocês, eu explico para vocês como que funciona, gravo o vídeo, vocês podem assistir o vídeo da aula depois, não tem problema nenhum, gente, nenhum.
Mas é um processo que não adianta. Se vocês não treinarem também, né, se vocês não pegarem o exercício e não quebrarem a cabeça e falar, porra, por que é que esse termo é zero? Por que é que esse termo não é zero? Por que essa velocidade aqui ela entrou com cosseno aqui e a mesma velocidade ali não entrou com cosseno? Por que aqui ela é positiva e aqui ela é negativa? Sabe, se você não quebrar a cabeça para ter essas dúvidas e resolver essas dúvidas para entender, vai ser muito difícil você chegar numa situação, não vou nem falar na avaliação, porque a avaliação é o que menos importa, o que mais importa mesmo é o que vocês vão reter desse conhecimento, né? E vai ser muito difícil você chegar numa situação lá na sua vida profissional sem treinar e querer acertar tudo, simplesmente não vai rolar, vai ser difícil mesmo.